Olá, bom dia. Eu sou Agostinho Linhares, sou diretor executivo do Instituto de Pesquisa para Economia Digital, sou servidor licenciado da Anatel, né? Estou em uma nova posição agora, né? Licenciado da agência, e é sempre uma grande satisfação poder participar novamente de um evento do 5G Américas, agora no Fórum Virtual de Espectro Radioelétrico, né? Tratando do nosso caminho rumo às redes 5G e 6G. Então, vamos compartilhar um pouco da nossa visão em relação ao futuro das redes, à necessidade de espectro, né? E para direcionar esta nossa conversa, é, eu fiz uma agenda, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para começarmos, né, o nosso bate-papo. Então, espero que todos estejam vendo bem a minha tela. E o nosso tópico de hoje é o caminho rumo às redes 5G e 6G. E a agenda que vamos falar é sobre o 5G no Brasil, a transformação digital e o 5G, a importância da precificação adequada do espectro e a necessidade por mais espectro, estudos que temos realizado sobre esse tema, além das futuras redes 6G. Vamos discutir um pouco o que está por vir. Então, meus caros, o 5G já é uma realidade aqui no Brasil. Tivemos a licitação em 2021, né, em novembro de 2021. Atualmente, o que nós temos no Brasil é principalmente a banda larga otimizada, né? Já são mais de 20 mil estações radiobase 5G na faixa de 3,5 licenciadas aqui no Brasil, e ainda estamos no aguardo de ter novos modelos de negócio, né, que inclua tanto a questão da indústria 4.0 quanto o mundo de coisas conectadas, que é a comunicação de ultra alta confiabilidade, né, e para a indústria 4.0, e a outra é a comunicação máquina-máquina massiva, que esse mundo 5G também vai oferecer. E aqui no Brasil, a gente está fortalecendo os alicerces das telecomunicações, com a disponibilização de mais espectro, a agência reguladora, a Anatel, que me orgulho muito de ter trabalhado lá e algum dia retornarei, tem trabalhado no diagnóstico da necessidade de infraestrutura, que se chama de PERT, né? Um plano estrutural, onde você avalia o que existe de fibra ótica instalada, de estações de rádio base, dificuldades para ter o acesso, né, às tecnologias, enfim. Isso é muito importante. O Brasil tem evoluído nessa direção, assim como a atualização regulatória. Né? A atualização, essa atividade regulatória aqui no Brasil tem sido uma referência no mundo. Então, o nosso regulador tem garantido que uma estabilidade regulatória e uma inovação para que não se atrase a implementação de novas tecnologias aqui no Brasil. Adicionalmente, o Poder Executivo, né, os diversos ministérios, têm projetos muito importantes relacionados a novas tecnologias. Então, lá por volta de 2017, por exemplo, o então Ministério das Comunicações tinha definido um projeto, que era o projeto 5G Brasil. Então, já há muito tempo já se discutia essas novas tecnologias no Brasil. Hoje, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, eles têm um projeto de pesquisa e desenvolvimento para estudos relacionados à internet das coisas, rede 5G e 6G, né? Então, se tem projetos também que estão sendo incentivados nas universidades relacionados ao mundo 6G. E, adicionalmente, nós temos políticas públicas específicas para telecomunicações, que inclusive foram essas políticas que embasaram a definição das regras do edital 5G. No caso, aqui no Brasil, o decreto 9.612 de 2018, que define as políticas públicas de telecomunicações, e a portaria do MCOM, né, 1924 de 2021, que foi a referência para a elaboração do edital 5G. Dito isso, é importante a gente é, contextualizar esse mundo que estamos passando por transformação digital e o 5G, como eles se interlaçam. Então, uma coisa é o que a tecnologia pode oferecer, uma outra coisa é o que efetivamente vai acontecer. E até uma questão de demanda do mercado também. E a transformação digital é um processo onde empresas e o governo utilizam a tecnologia da informação e comunicação para melhorar o seu desempenho, ampliar o alcance e otimizar os resultados. Né? Nós temos quatro pilares principais, né, que é pessoas, processos e tecnologia,
e um modelo de negócios, novos modelos de negócios. Mas como eu gosto de pensar isso daí? Nós temos uma base onde nós temos as diversas tecnologias, nós temos dois pilares, pessoas e processos, porque temos que mudar todo o mindset, já pensar no mundo digital, assim como desenvolver novos processos já em um ambiente totalmente digital, e isso suportando o objetivo principal lá na frente, esse desenvolvimento de novos modelos de negócio para benefício da sociedade. E quando a gente aplica isso, e o 5G ele é importantíssimo para criar essa infraestrutura, a gente consegue criar um ciclo virtuoso, onde nós acreditamos que as políticas públicas elas podem ser um catalisador para essa transformação digital. Porque por intermédio das políticas públicas você pode ter fundos específicos, você pode orientar os reguladores a desenvolver uma regulamentação aderente a essas novas tecnologias, assim como orientar a disponibilização, por exemplo, de mais espectro de radiofrequência. E com esse trabalho que é feito de forma alinhada entre o Ministério, entre o regulador, esses incentivos para esse novo desenvolvimento, as empresas podem fazer investimentos em uma infraestrutura, porque para essas novas tecnologias, especialmente 5G nas frequências mais altas, você precisa de mais estações de rádio base, você precisa de implementação de mais fibra ótica, soluções de cloud, novos data centers, investimentos no core de rede, tudo isso é infraestrutura. Mas do lado do usuário, né, você só vai comprar, por exemplo, um dispositivo novo, um celular novo, mais moderno, se efetivamente você tiver essa infraestrutura instalada para você fazer uso dessas novas funcionalidades. Isso se aplica tanto para smartphones quanto para uma rede de sensores que vai ser essencial, por exemplo, para a comunicação máquina-máquina massiva. E você tendo infraestrutura, tendo dispositivos, você está criando um ambiente para que as próprias operadoras evoluam e não sejam apenas prestadoras de serviços, né, business to consumer, né, o B2C, porque hoje os grandes operadores de telecomunicações oferecem pacotes de dados para usuários. Mas de onde virá os novos recursos que justificam, por exemplo, esses altos investimentos nas redes 5G que temos tido? É exatamente nos novos modelos de negócios que vão surgir. Né? Então, e quais são esses novos modelos de negócio? São aqueles principalmente relacionados ao B2B, onde as empresas operadoras vão deixar de ser somente uma B2C, né, ofertar pacotes para usuários, mas vão ser provedoras de soluções para outras empresas também. Então, aí que vai entrar a indústria 4.0, onde as operadoras vão poder implantar redes privativas nesse ambiente. Aqui no Brasil, a gente já vê um movimento também muito relacionado ao agrobusiness. Né? A gente tem um projeto aqui no Brasil, né, relacionado ao agrobusiness também, né, onde algumas empresas já estão, que eles chamam de agrotech, né, que eles já estão desenvolvendo soluções específicas para implantar, né, redes 4G, 5G, em esse ambiente de agricultura. Lembrando que aqui no Brasil, o agrobusiness corresponde a aproximadamente 30% do PIB brasileiro. Então, se você ganha em escopo, ganha, se você adiciona valor, né, essa questão da agricultura, agropecuária, então você vai ter um impacto direto no PIB. E tudo isso, toda essa evolução, investimentos em infraestrutura, dispositivos, novos serviços, gera um impacto socioeconômico. E isso daí faz essa roda girar, né, trazendo esses benefícios econômicos e sociais. E nós estamos exatamente nessa fase aqui no Brasil, onde a gente é investindo em infraestrutura, tem novos dispositivos, e a gente vê essa movimentação para a criação desses novos serviços. E isso daí vai trazer esses benefícios dentro da sociedade que o 5G promete já há algum tempo. Né? Tem vários estudos mostrando o impacto no PIB a longo prazo devido a essas redes 5G. Então, quanto antes um país começa nesse projeto, antes ele vai ter esses benefícios chegando. E um ponto essencial, já que estamos falando de uma rede de comunicação sem fio, é a questão do espectro. Então, tanto o regulador quanto o Ministério, e isso é aplicável para todos os países, é essencial fazer uma precificação adequada do espectro. E o que a teoria microeconômica nos ensina? Né? No final das contas, o quanto as empresas vão valorar o espectro envolve muito a questão da oferta e demanda. Então, se você está, por exemplo, em um ambiente, as empresas têm uma demanda específica delas.
Aqui no Brasil, nós tivemos novas entrantes no edital 5G. Então, o espectro era essencial para essas novas entrantes para fazer o negócio. Outras empresas que já estavam estabelecidas poderiam, de repente, não ter entrado, mas para elas, o objetivo delas era, por exemplo, as novas tecnologias que eles tinham que ter frequência para o 5G, né? Então, se você tem um país disponibilizando, por exemplo, espectro, mas em uma quantidade pequena, uma baixa oferta, de repente só uma faixa, você acaba criando uma escassez artificial de espectro, né? Assim, o espectro é um recurso escasso, mas quando você oferta numa quantidade adequada, né, é uma coisa. Quando você oferta em uma quantidade menor do que está sendo demandado, você está adicionando esse requisito de escassez, né, nesse ambiente. Então, nesse ambiente com escassez do espectro, o valor que as empresas vão ter que pagar real, megahertz, pop, né, ou dólar, megahertz, população, acaba sendo maior. E qual é o problema disso? É que você está tirando recurso do setor para as empresas pagarem por mais espectro. Então, é importante você não criar uma escassez artificial do espectro, oferecer em um momento adequado aquele espectro para os demandantes, que são as empresas, e na oferta adequada também, para que tenha uma precificação justa naquele valor. Então, esse princípio se aplica em todos os casos, né? E um outro ponto muito importante para todos os países é definir especificamente qual é a política de administração do espectro que aquele país está seguindo. Então, você pode ter, por exemplo, um determinado país, normalmente ele não vai falar isso daí, né? Daí não, a gente quer otimizar o valor arrecadado para o Estado. Muitos países fazem isso, é o direito do país, mas para a sociedade, para o setor, isso é muito ruim, né? Você está tirando recursos do setor, a empresa vai ter que pagar muito dinheiro por aquilo, e depois vai faltar recurso para fazer aqueles investimentos em infraestrutura, em novas estações de rádio base, enfim. Então, é importante você ter uma política muito bem definida, e um modelo que eu gosto bastante é você utilizar os leilões de espectro para fazer uma ampliação da cobertura. Isso foi feito aqui no Brasil, né? E essa política, o que a gente tem que entender? Que se nada for feito, se você, por exemplo, faz uma licitação normal, né, onde você busca só otimizar o valor pago pelas operadoras, não define obrigações, então as empresas elas vão ter um incentivo para fazer o investimento até o ponto em que o custo marginal por adicionar uma estação rádio base a mais iguala a receita marginal por adicionar aquela estação a mais. E a gente tem que lembrar o seguinte, que tanto a receita, no caso a receita marginal, ela é sempre decrescente, né? Você está colocando aquela estação que está um pouco mais afastada, então são menos usuários fazendo uso daquela estação, então o valor médio arrecadado devido àquela estação adicional acaba reduzindo, né? Acaba sendo reduzido porque o reflexo daquela adição é menor na sua rede. Por outro lado, o custo por aquela adição é maior. Tanto a questão do custo de capital, o CAPEX, quanto o OPEX. Por quê? Imagina você ter que colocar uma estação rádio base em uma estrada afastada. Então, normalmente você vai colocar uma torre mais alta para cobrir uma área maior, né? Então, essa torre vai ser mais cara. Normalmente você não vai ter uma infraestrutura de energia elétrica chegando lá. Às vezes você precisa implantar uma estação off-grid, né? Você coloca um grupo motogerador, painéis fotovoltaicos, para garantir o atendimento de energia elétrica daquela estação. Então, o custo é maior, infelizmente, acaba tendo risco maior de algum tipo de furto, né, dentro dessas estações, que roubo de baterias, infelizmente a gente tem situações assim no Brasil, né, na nossa região. Então, você tem esse ambiente onde a receita marginal é decrescente e o custo marginal é crescente. Então, o que pode acontecer também? Porque isso é importantíssimo a gente ter a competição no setor. Porque com a competição, você tem diferentes operadores e essas operadoras elas podem ter uma estratégia competitiva diferente. Uma operadora ela pode querer se diferenciar, por exemplo, por ter uma maior cobertura, outra por ter um preço menor. E nisso daí, algumas empresas elas podem ser incentivadas a ampliar a cobertura mesmo em uma situação onde o custo marginal é maior do que o custo do que a receita marginal.
Mas por quê? Porque ela tem um interesse em ser reconhecida como aquela empresa com maior cobertura, por exemplo. Então, você ainda continua tendo uma cobertura comercial competitiva viável, quando, por mais que tenha esse acréscimo, né, esse valor negativo, mas a sua receita média continua sendo maior do que o seu custo médio. Então, essa competição no setor é essencial. É importante você ter várias operadoras, três, quatro, quanto mais operadoras, mais interessante, né, para você incentivar essa competição entre uma operadora e a outra operadora. Né? Agora, o papel do regulador e dos ministérios envolvidos são essenciais para garantir também que parte do recurso dessa valoração do espectro, dessa precificação, seja reinvestido no próprio setor, que são os modelos de negócio, né, baseados nesses planos de negócio, que são feitos caso a caso. Então, normalmente, né, historicamente, o que a Anatel fez nos últimos leilões? Então, desenvolvia o modelo de negócio considerando uma empresa entrante eficiente, então avaliava o mercado em cada uma dessas faixas, definia qual era o custo médio ponderado de capital, o WACC, né, isto é, o custo próprio e o custo de terceiros, avaliava o quanto teria que investir para cada tipo de faixa, né? Então, é um projeto na faixa de 700 MHz e é outro projeto para o 3,5 GHz. Avaliava a receita que poderia acontecer, né, devido àquela implantação, considerando uma evolução e um market share, né, ali para frente, um planejamento. E tudo isso, quando você joga para valor presente esses diversos fluxos, né, você utiliza o método de fluxo de caixa descontado, e você joga o valor presente, você vai ter aquela precificação do espectro. Né? Então, você vai definir, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da faixa de 700 MHz no leilão de 2021. Então, a precificação indicou que aquela faixa tinha um valor econômico de 2,3 bilhões de reais a preço da época. E aquele 2,3 bilhões de reais, parte envolvia obrigações, parte envolvia um valor mínimo a ser pago. Então, por exemplo, o valor presente, ele está aqui fixo. Parte você divide para o Estado receber, parte é relacionada a obrigações. E o que acaba ocorrendo quando você faz o leilão em si? Normalmente você vai ter um ágio, porque o proponente vencedor adiciona um valor em cima daquele valor mínimo, né? Então ele está avaliando que você pode ter que eles vão ser mais eficientes do que aquele modelo que o regulador desenvolveu, por isso eles são capazes de pagar um valor um pouco a mais do que aquele que foi precificado. E o que foi muito positivo aqui no Brasil é que mesmo este ágio, né, que foi pago, 90% dele retornou para novas obrigações. Então isso foi extremamente positivo, porque a gente teve aproximadamente 90% da precificação total, né, do que as empresas avaliaram o valor do espectro foi revertido para ser feito em investimentos de rede. E o espectro acaba sendo designado para a empresa que mais valoriza, né, aquela porção do espectro. E apenas para a gente ter como uma referência, quando a gente define menos obrigações, por exemplo, o exemplo anterior é uma obrigação para localidades acima de 30 mil pessoas. Se a gente tem obrigações relacionadas a localidades acima de 100 mil pessoas, isto é, um número menor de localidades, então você acaba arrecadando mais, né, porque a precificação vai ser a mesma, mas você acaba colocando um valor para o governo maior e um valor a ser reinvestido no próprio setor menor. Então você tem que ter esse equilíbrio aí, né, entre o valor que o governo vai arrecadar e o valor onde vai ser reinvestido no setor, mas o ideal é você reinvestir o máximo possível, porque isso vai trazer os benefícios econômicos e sociais. Lembrando que o próprio setor de telecomunicações ele tem um fator multiplicador na economia. Né? Quando uma operadora faz um investimento de R$ 1, por exemplo, né, vão ser bilhões, mas para cada R$ 1, aquele R$ 1 ela vai reverter em diversos outros reais. Por quê? Você tem que pagar o espectro, evidentemente, mas vai ter que fazer investimento em torres, em equipamentos, em treinamento de pessoal. Isso vai criar novos modelos de negócio, pessoas que vão utilizar, por exemplo, novos aplicativos. Né? Então, isso aí tem um efeito multiplicador muito importante. Aqui no Brasil também, nós fizemos um estudo, isso em 2017, publicamos uma revista muito importante da área, né?
E a gente avaliou o crescimento no número de estações rádio base, né, que estava ocorrendo lá em São Paulo, para avaliar a capacidade da rede, né, o crescimento da capacidade estimada da rede. Naquela época, o tráfego aumentava aproximadamente 50% ao ano, né? Hoje esse número já está menor, aproximadamente 20% de aumento de tráfego ao ano, mas é um número extremamente expressivo ainda. E nós avaliamos o quanto de espectro adicional seria necessário, dada a evolução tecnológica que representa uma maior eficiência espectral, né, mais megabits por segundo por megahertz. Avaliamos o padrão de crescimento de estações de rádio base no município de São Paulo e a nossa variável final era quanto megahertz a mais a gente precisava para garantir aquele atendimento do crescimento de tráfego. E aquilo foi feito estudo, foi sugerido novas faixas, e com isso refletimos, né, nas propostas no âmbito da agência reguladora, né, o Conselho Diretor acabou aprovando novas faixas em 3,5, novas faixas em 1,5, 2,3 GHz. Então foi todo um trabalho feito ao longo dos anos que resultou nessas faixas adicionais. Porém, a demanda por mais espectro ela é constante. Ela não vai ser resolvida apenas com o que aconteceu. Então, dada a sinalização do nosso regulador, né, isso aconteceu na Conferência Mundial de Radiocomunicação, onde o Brasil deu uma sinalização que pode rever o uso da faixa de 6/7 GHz, né? Fizemos estudos aqui também sobre o impacto, né, de uma realocação, por exemplo, nessa faixa, onde o nosso estudo básico era fazer o estudo genérico sobre uma alocação ótima de espectro, né, para você otimizar uma determinada função objetivo, né, que tem uma determinada utilidade, sujeita a restrições. Quais são essas restrições? A quantidade de espectro. Então, fizemos um estudo de caso. Esse estudo de caso, em 6 GHz, a gente tem uma restrição que tem 1.200 MHz do todo, que é a faixa de 5.925 a 7.125 MHz. Essa faixa, você pode ter toda ela alocada para o Wi-Fi, né? Ou você poderia ter ela toda alocada para sistemas 5G e futuros sistemas 6G, ou fazer uma alocação parte para um, parte para outro. Então, a partir do estudo genérico que nós fizemos, né, aplicável para qualquer ambiente, e utilizando esse modelo, esse caso específico, onde nós, como input, nós utilizamos um estudo da GSMA, que fez um estudo para o Brasil, avaliando o impacto no PIB para uma alocação total para uma tecnologia ou outra, ou um particionamento do espectro, com esses valores aqui, em um cenário onde eles avaliavam que, no futuro, a gente teria a banda larga fixa chegando a uma taxa de referência de 10 gigabits por segundo, e a gente não teria offload em outras faixas, como, por exemplo, 60 GHz. Aqui no Brasil, existe uma regulamentação para a tecnologia WiGig, na faixa de 57 a 71 GHz. Então, são 14 GHz bem ali para essa tecnologia. Então, nós pegamos esse cenário que nós achamos o mais provável, né? Fizemos a regressão das curvas para representar todos esses pontos que nós tínhamos como entrada, e a partir dessa regressão, nós identificamos que o ponto ótimo seria aquele onde você teria uma alocação de 700 MHz para tecnologia 5G e futuras redes 6G e 500 MHz para o Wi-Fi 6E, o Wi-Fi 7. Isso a partir dos dados, né, desse estudo da GSMA. Evidentemente, se tiver outros dados, serão outros, o resultado vai ser diferente. Porém, nós achamos que é um estudo bem equilibrado e bem razoável. E o que eu mostro nessa figura bem aqui é que você tem uma função utilidade, que é o que você quer otimizar, que é dado por essa curva tridimensional, né, que representa qual é o impacto no PIB de você fazer uma ou outra decisão. E você tem um plano, que esse é acinzentado, que é a sua restrição, é 1.200 MHz. Você pode fazer esse mesmo estudo em outra faixa também, né? Você tem que atualizar tanto a tua função objetivo quanto as suas restrições ali. E a interseção entre essas curvas, o maior ponto entre nessa interseção, que é esse ponto vermelho aqui, é o que vai dar o ponto ótimo. No nosso caso, o ponto que vai maximizar o impacto no PIB, né? Contendo essa alocação de 700 MHz para sistemas IMT, 500 MHz para o Wi-Fi.
E continuamos com outros estudos também, onde fizemos uma simulação de desempenho, onde avaliamos o caso brasileiro, né, onde a maioria dos nossos prédios não tem um tratamento térmico, né, porque vivemos em um país tropical, a nossa realidade é diferente da realidade dos Estados Unidos e da Europa, onde os prédios têm um tratamento térmico maior para se proteger contra o frio, né, ter um consumo energético mais eficiente. Então, pegamos os parâmetros da União Internacional de Telecomunicações, que foi utilizada no último ciclo de estudos, que terminou na Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2023, onde, nesses parâmetros, nós tínhamos como referência, nos estudos de convivência, que na faixa de 3,5 GHz, se esperava que o raio de cobertura de cada célula seria de 400 metros. E para a faixa de 6 GHz, se esperava que o raio de cobertura de referência seria de 300 metros. Porém, existia uma nota de rodapé nessas tabelas, nos documentos da OIT, que dizia o seguinte: nos locais onde terão a implementação do 3,5 e do 6 GHz, espera-se que tenha um grid compartilhado. Isto é, aquelas mesmas torres do 6 GHz vão ser compartilhadas com o 3,5. Então, nós fizemos um estudo também considerando para avaliar o desempenho dessas redes. E o que foi interessante desse resultado? É que o desempenho da faixa de 6 GHz no grid de 6 GHz acabou sendo superior ao desempenho do 3,5 no grid do 3,5. Por quê? Porque a distância média do usuário até a estação rádio base do 6 GHz vai ser menor do que a do 3,5, porque eu estou cobrindo os usuários, que possuem uma distribuição uniforme dentro de uma determinada área, e aqueles usuários, na média, né, em relação ao atendimento, você vai ter menos estações de rádio base, já que o raio é maior. Então, aquela distância maior aumenta a probabilidade de você não ter visada direta entre o usuário e a estação rádio base. E esse aumento da probabilidade de não ter visada direta aumenta a tua perda de percurso, né, o teu path loss, logo diminui a qualidade do teu sinal. E nós mostramos que, tanto na faixa, né, tanto para uplink quanto downlink, o desempenho no 6 GHz seria melhor considerando esse grid reduzido em 6 GHz. E o que aconteceria se a gente mudasse o grid do 3,5, lá onde tem um raio de 400 metros, para um raio de 300 metros? Você teria um ganho de eficiência espectral muito grande, principalmente no uplink. A experiência do usuário iria aumentar muito quando você faz o uso de grids com raios de 300 metros, por exemplo. Né? Então, isso é uma sinalização que o 6... Aí nós temos duas coisas. Uma, o 6/7 GHz, ele é uma faixa adequada para garantir capacidade de cobertura de rede também, mesmo em ambientes indoor. Nessa simulação, você tinha 70% dos usuários em ambiente indoor, e é possível fechar os enlaces nesses casos, que era uma dúvida muito grande que se tinha. E você vai ter um ganho de eficiência também, que daí é o segundo resultado interessante, né? Porque você vai ter um ganho de escala e de escopo quando você utiliza as mesmas torres. Você vai diminuir os seus custos, né? Porque vai utilizar aquelas mesmas torres, e você vai aumentar a eficiência espectral do 3,5 por reduzir esse raio de cobertura, né? Que passou de 400 metros de referência para 300 metros. Um outro ponto também que nós temos avaliado no âmbito do Instituto de Pesquisa para a Economia Digital é a questão da integração das redes não terrestres com as redes terrestres. Do lado direito, nós temos uma figura com base no mapa, né, simulado que está disponível no site da Anatel. Colocamos no QGIS esse mapa de cobertura, e a gente vê que, apesar do Brasil considerar que os 5.570 municípios eles possuem cobertura, a gente vê que tem muita localidade que não tem cobertura nenhuma. Porque a definição de cobertura que se utiliza no Brasil é o seguinte: se pelo menos 80% da área urbana do distrito sede do município está coberto, então aquele município é considerado coberto. No último edital teve uma evolução, passou de 80% para 95%, né? Mas os editais passados continuam com a mesma definição. Então, existe um desafio muito grande ainda para conseguir garantir essa cobertura em todo o Brasil. E essa integração das redes não terrestres com as redes terrestres, né, para fazer o direct to device, vai ser muito importante para você conseguir, nos locais onde não tem ainda cobertura terrestre,
ter pelo menos uma cobertura satelital bem ali, provendo o serviço diretamente para o usuário final. Então, nós já fizemos alguns estudos, e esses estudos indicam uma distância mínima, esse é o item 1.13 para a Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2027. Então, nós temos ainda é, outros passos para definir, mas vai ter uma decisão lá na frente que vai discutir qual seria esse buffer zone, qual seria essa distância para garantir a convivência entre os serviços. Um outro estudo que nós fizemos também é relacionado ao 10 GHz, né, porque a OIT não considerou a convivência entre o sistema 5G e 6G e o serviço fixo por satélite, porque eles distam 200 MHz de separação, mas é uma distância espectral relevante, né, mas considerando as características dos equipamentos utilizados, principalmente na recepção de DTH, a gente avalia que poderia ter um impacto, né, poderia saturar esses equipamentos. Fizemos simulações também, consideramos características reais dos sistemas, e, e esses estudos, eles sugerem determinadas características para o LNBF, que é o dispositivo que é utilizado na frente da antena parabólica, né? E justamente para proteger a recepção do DTH em relação aos futuros sistemas 5G, 6G que vierem a ser instalados no 10 GB. E o detalhe é que os resultados preliminares desse estudo foram, né, porque eu estava dentro da agência, né, foram utilizados na Anatel também para definir os LNBFs dentro do kit que foram distribuídos para a população de baixa renda no escopo do edital 5G aqui no Brasil. Então, está sendo distribuído um kit que já é robusto o suficiente para se proteger contra futuros sistemas 5G, 6G operando na faixa de 10 GHz. Falando rapidamente também sobre as redes 6G, né? Isso aqui poderia ser uma outra conversa, assim como diversos outros pontos aqui poderiam ser conversas específicas, mas nesse mundo 6G a gente tem novos cenários, né? Além daqueles três tipos do 5G, que já inclui a integração, inteligência artificial, comunicação, integração de sensores com comunicação e a conectividade ubíqua também. Mas o que é que eu gostaria de passar para os senhores? Que já existe uma timeline lá na UIT, né? Esse timeline ele prevê que em 2030 vão ser aprovadas as especificações do IMT 2030, mas antes disso, muita coisa já está acontecendo. Por exemplo, no 3GPP já está definido que o primeiro release do 6G vai ser o release 2000, vai ser o release 21. E existe uma expectativa que esse release 21 esteja consolidado por volta de 2028. E com isso você permitiria ter uma padronização até 2028 e as primeiras redes sendo implementadas por volta de 2030, junto com uma aprovação dessas especificações MT 2030 lá na UIT. Então, o 6G é algo que vai acontecer, evidentemente. O Brasil tem acompanhado essas discussões. No âmbito do Instituto também temos acompanhado, né? E vai ser uma tecnologia extremamente importante que vai precisar de mais faixas. Não apenas as faixas atuais, né, que vão evoluir para implementar 6G, mas outras faixas também, inclusive chegando em sub-terahertz no futuro. Então, como comentários finais, né, o que a gente gostaria de enfatizar? Né? É importantíssimo a facilitação na implantação da infraestrutura. Aqui no Brasil, a gente teve algumas centenas de municípios com regramentos específicos regramentos municipais, né, que dificultavam a instalação das estações de rádio base. Mas para você ter o serviço tem que ter a estação. Então, o Ministério das Comunicações e a Anatel atuaram diretamente com diversos municípios, desenvolveram um modelo de lei municipal também para facilitar a implantação das estações de rádio base. Isso foi muito positivo. O setor privado hoje possui até um ranking das cidades amigas, né, das telecomunicações, e isso foi muito importante para facilitar essa implantação dessa infraestrutura necessária para o sistema. É muito importante a gente ter políticas públicas boas para garantir a estabilidade e a previsibilidade regulatória também, inclusive essa previsão de disponibilização do espectro. É importante o regulador dar uma sinalização para o mercado do que está por vir. A precificação adequada do espectro também, levando em conta blocos com tamanhos razoáveis, é essencial para garantir a melhor experiência do usuário e que aquele recurso que vai ser investido durante o leilão retorne para o próprio setor de telecomunicações, porque, no final de contas, isso vai refletir em um melhor serviço para os usuários, em um melhor serviço e um custo melhor também. Se você faz o leilão arrecadatório,
você aumenta o custo pago e, no final das contas, as operadoras elas vão ter uma limitação de implantação da rede, né, e vão acabar cobrando preços maiores para conseguir rever aquele investimento, ficando somente em áreas urbanas, etc. Então, é importante você ter uma política de administração do espectro voltada para uma ampliação de cobertura, né, garantir conectividade significativa, investimentos em infraestruturas não apenas setor móveis, mas a infraestrutura mesmo, física, por exemplo. Aqui no Brasil, se acrescentou o lançamento de cabo óptico subfluvial nos rios da Amazônia como obrigação do edital 5G. E é muito importante para todos os países, a gente sempre recomenda também, né, para os países da América Latina e Caribe, acompanhe todas as discussões internacionais. É importante desenvolver estudos próprios também para participar dessas discussões, tendo uma opinião formada sobre cada faixa de frequência, o que é importante, o que não é importante. Então, com isso daí, eu acho que são princípios básicos que todos os países, todas as administrações deveriam seguir na busca de ter uma melhor rede 5G e 6G no seu país. Então, agradeço a oportunidade e gostaria até de disponibilizar também aqui o e-mail, caso tenha dúvidas, podem encaminhar para a gente também, né? Mas é sempre uma satisfação poder participar e contribuir com 5G Américas. Obrigado.